um FT857D que detonaram as trilhas na tentativa de desbloquear o rádio. Mais um. Olha a situação que está aqui. Faltando trilha, faltando componente, faltando trilha. Componente com a quininha quebrada aqui que a gente pode observar. Placa bem suja, bem oxidada. Etiqueta número 1 aqui, etiqueta número 1 lá. O dono desse equipamento deixou num técnico 1 ano na posse da pessoa e foi o seguinte diagnóstico: CPU com defeito, não abre frequência. E aí, como última alternativa, indicaram a mim para tentar resolver esse problema. O primeiro passo aqui é fazer uma boa limpeza da área, remover os restos de solda. Então, para isso, opa, ponteira errada. Se eu usar essa ponteira, certamente não vai sobrar nenhuma trilha em pé. Usar a ferramenta adequada para o serviço em questão. Agora sim eu posso trabalhar de forma segura numa área delicada. Uma ponteira fininha e baixa temperatura. Gostaria de entender como o pessoal consegue fazer um estrago desse tamanho quando essa área é simplesmente você abrir ou fechar alguns jumpers. Não sei qual a dificuldade. Como o pessoal consegue fazer um estrago tão grande no equipamento. Aqui a gente pode notar que está faltando 2 trilhas de um dos transistorzinhos. 3 jumpers, mais 2 trilhas de outro transistorzinho. Esse aqui é o estrago feito no rádio. Então, dá início à recuperação dessas trilhas. Ver se a gente consegue fazer o rádio voltar a funcionar, a desbloquear como o dono solicita. Reinstalei os diodos que estavam faltando. São esses 3 invólucros pretos que parecem os transistorzinhos, mas na verdade são diodos, tá? É uma matriz de diodos essa daqui. E eu já selecionei de forma com que o rádio já ficasse como desbloqueado. Infelizmente não deu certo. Já verifiquei se não havia feito nenhuma ligação errada, se não tem nenhuma trilha danificada ou alguma tensão que falta. Se deixar aqui em 7 MHz, ok, transmite. Descer um pouquinho, sem chance. Vou mostrar para vocês aqui o problema. Que nem eu mostrei, são essas aqui as matrizes de diodos, tá? São 3, 3 e 3, total 9 jumpers. Se eu verificar as tensões aqui vindas por esses terminais, eu tenho aqui 5 volts, 5 volts, 5 volts. Eu selecionei a matriz de diodos para que o rádio entendesse como free band. Só que não funcionou. Então, depois de verificar as tensões, eu fui verificar o valor ohmico que eu encontro em cada ponto. Então, o ponto comum seria aqui no JP1001, JP1002, JP1003. Em cada ponto desse daqui eu tenho 5 volts, tá? Que eles são comuns a todos esses aqui, tá vendo? Eu tenho 5 volts aqui. Tenho 5 volts saindo de cada diodo selecionado aqui nessa matriz. Só que a hora que eu fui medir a resistência, a impedância que eu encontro em cada ponto desse em relação à Terra, aqui eu tenho 5 megohms, 5 megohms, 5 megohms, 5 megohms, 5 megohms, infinito. Esta porta aqui, exatamente o pino 44, está aberto. E aí já era, né? É o processador, a porta, que representa o pino 44 aqui, está aberta, então não importa a seleção que eu faça aqui, os jumpers que eu reconstrua, né, que eu acabei já reconstruindo, eles não estão
essa porta é como se estivesse em aberto, ela não recebe a seleção que eu fiz. Por conseguinte, o rádio não pode ser desbloqueado. Realmente, o diagnóstico está correto. CPU com defeito. Ele não pode ser desbloqueado. A utilização de um ferro de solda, de uma estação de solda, não aterrada. A eletricidade estática é mais do que o suficiente para danificar um componente desse extremamente sensível. Eu vou muito mais da teoria de que a utilização de um ferro de solda inapropriado para esse tipo de serviço, uma descarga de ESD, acabou danificando essa porta e com isso impossibilitando o desbloqueio de frequência desse CFT 857. Infelizmente, não é todo dia que a gente consegue resolver o problema, ainda mais quando se trata de processador. Infelizmente, esse não deu. Estava me esquecendo. Por outro lado, é um excelente equipamento para quem vai operar dentro das bandas de amador, para quem procura um rádio. Um excelente equipamento e vai operar somente dentro da faixa. Está aqui um equipamento que serve perfeitamente bem. O resto dos recursos, das funções, estão todos disponíveis. Está tudo normal. Somente aquela porta destinada a desbloquear o equipamento é que foi danificada.